Olá, estudantes do terceiro ano, noturno e diurno da Unifatesc, como vão? Tudo bem? Então, mais nesse encontro desta semana, agora que começa abril, né? Para a live do dia 2, na quinta-feira à noite, e do dia 3, na sexta de manhã, nós continuamos. Então, a gente sai dos crimes contra a vida, então vencemos o homicídio, vencemos o infanticídio, vencemos a instigação, a incitação ao suicídio, vencemos as formas de aborto e a lesão corporal, e agora nós entramos na periclitação da vida e da saúde. Então, delitos que têm a ver com contágio, que têm a ver com o abandono, que têm a ver, como o próprio nome diz, né, o termo periclitação, em colocar em perigo a vida de pessoas. É um set de artigos compreendidos no Código Penal entre o artigo 130 ao 136, passando inclusive pelo famoso 135, que é a omissão de socorro. Então, em primeiro lugar, você tem o artigo 130, que é o perigo de contágio, mas de contágio de doença venérea. Um crime, naturalmente, que você tem como tipo básico, não é congruente, mas com a forma de dolo, de perigo. E aqui, naturalmente, ele revela a questão da proteção em relação a atos libidinosos. Então, o 130 é sempre por meio de relação sexual. O sujeito ativo ele tem que estar consciente, ou deveria estar consciente, de que possui doença sexualmente transmissível. E qualquer que seja a forma, o ato libidinoso, pouco importando se o sujeito passivo ou os sujeitos passivos contraírem ou não a doença, o fato é que a exposição ao perigo, ao risco de contato, neste caso de contágio, peço desculpas, vai com o crime de 3 meses a 1 ano. E realmente, se há a intenção dele transmitir, ele pode pegar de 1 a 4 anos. Pena que, só para você ter uma ideia, é semelhante à do furto simples, do 155, e multa. E naturalmente, mas só que tem uma particularidade neste delito, que ainda está no parágrafo 2º, que é a seguinte: em virtude da intimidade com que lida o assunto, somente por representação. A ação penal cabível, claro, é pública, mas mediante representação da ofendida ou do ofendido, que no caso é o exposto ao perigo. Um detalhe interessante doutrinário que ainda se reproduz nos manuais de direito penal é a questão da síndrome da imunossuficiência adquirida, a AIDS. No caso da AIDS, ainda que haja, por conta dos tratamentos da evolução, haja bastante preocupação e se permite uma sobrevida, não é o caso da AIDS aqui no artigo 130. Isso porque a AIDS ela não é considerada uma doença venérea, embora um dos vetores principais, ou melhor, uma das maneiras principais de contágio dela, claro, seja através de atos libidinosos e relações sexuais. Então, naturalmente, a partir daqui, a saber disso, dessa anotação, as outras doenças venéreas e outras formas, sim, se enquadram no caso do artigo 130. Então, é interessante colocar, claro, que existe isso. A princípio, é um crime de competência do juizado especial, pelo artigo 61 da Lei 9.099, é claro, ressalvado pela própria Lei Maria da Penha, 11.340, se a relação sexual for no âmbito da relação doméstica. E aí essa violência, claro, seria processada pela Maria da Penha em vara criminal, no caso em vara criminal especializada. Tudo bem? O segundo já não é mais relacionado à doença sexualmente transmissível, e sim ao 131, 131, e ele tem a ver com o perigo de contágio de moléstia grave. Nesse caso, claro, para a doutrina, colocando aqui, né, a definição do que seria essas moléstias graves, e nós podemos dizer tuberculose, lepra, difteria, cólera, febre amarela, sarampo, meningite, AIDS. Então, naturalmente, essas. E é óbvio, nós estamos aí na quarentena, você tem também a Covid-19. Então, a partir do momento em que, diz o 131, o sujeito
ele produz um ato, ele pratica um ato capaz de produzir contágio com outras pessoas, mas tendo dolos malos, tendo a finalidade, o sujeito ativo, qualquer pessoa, naturalmente infectada, não que se crê infectada, caso contrário incide a hipótese da tentativa inidônea, no caso do crime impossível, não é? Por impossibilidade do objeto, mas no caso por impropriedade do meio, ele não sendo um vetor transmissor. Nesse caso, a pena também é de 1 a 4 anos no tipo, e é exatamente isso. O sujeito ativo, ele basicamente tem, por decisão própria deliberada, o contágio, contagiar pessoas, e a partir daí, claro, com a conduta dele de pôr as pessoas, de contagiar as pessoas, de transmitir, independente do contágio, é um crime de perigo, é um dolo de perigo, naturalmente a pessoa já está aí no crime consumado. Então qualquer pessoa que tenha uma doença e saiba que determinadas práticas, como aparecer em público, tossir, espirrar, entrar em contato, qualquer coisa, tipo beber do mesmo copo, fizer qualquer conduta dessa, claro, se comprovado que sabia e tinha essa intenção, naturalmente, porque o crime não cabe aqui em modalidade culposa, logo uma excludente de atipicidade, no caso, a pena será de 1 a 4 anos. Isso é o básico, né, pra gente falar, e a gente tá falando do básico aqui em relação ao artigo 131. Já no 132, já é um pouco diferente, porque não se trata naturalmente de doença, mas simplesmente de expor a vida de outra pessoa a perigo direto e iminente, ou de expor a saúde de outra pessoa, basicamente, a um tipo de perigo. Então, quando se faz aqui a conduta naturalmente de uma pessoa, porque qualquer ação que ele venha, ele coloca em perigo a integridade física da pessoa. Claro que sem o consentimento dela. Então você tem, por exemplo, aqui um delito, né, neste caso, que é indeterminado, como no caso da exposição. Claro que é a saúde da pessoa, ou a saúde das pessoas que nós estamos falando. Nós não estamos falando do incêndio, por exemplo, de causar incêndio. Isso seria o artigo 250, o crime de explosão, de causar uma explosão, não para atingir pessoas, mas pela explosão. Mas basicamente você tem aqui o sujeito, quando ele entra, provoca alguma situação, neste caso de perigo, no qual deveria guardar cuidado, ter cuidado, e no final das contas, claro, ele não dá esse cuidado. Então é por isso, você vai ter aqui naturalmente este delito. É necessário, portanto, que haja uma noção de perigo. Há um julgado aqui muito interessante, citado no Rio de Janeiro, que diz o seguinte, do Tribunal de Alçada Criminal, dos tempos do Tribunal de Alçada, que diz assim: responde pelo delito de exposição ao perigo, né, para a vida ou saúde de outra pessoa, o agente que, agindo por espírito de qualquer um, simplesmente de não ter o que fazer, de emulação, destrava as portas do elevador de edifício, dando causa a que usuários desavisados do fato corressem o risco de se precipitarem no vazio do profundo poço do elevador. Então, naturalmente, claro, o crime não pode ser uma coisa mais grave, não é uma tentativa de homicídio, mas gerou-se um perigo em comum às pessoas e uma exposição. Então, basicamente, é isso que você tem. E na hipótese, claro, deste perigo ocorrido no transporte de pessoas, aquilo que não confere, claro, ao Código de Trânsito, você tem a causa de aumento no caso do artigo 132, no parágrafo único. Depois dele, do 132, ainda dando sequência, nós temos o artigo 133, que é o abandono de incapaz. Em primeiro lugar, definindo, né, que incapazes são todas as pessoas, são aquelas pessoas que estão sob cuidado ou guarda de uma pessoa responsável, certo? Responsável, que tem guarda, vigilância, enfim, dever de cuidado. E o abandono, claro, ele tem que ser doloso, tem que ter a ver dolo direto, ou admite-se, claro, dolo eventual da segunda parte do inciso 1 do artigo 18. Então, o que você tem no caso, o que nós temos no caso do 133, a partir do momento que você tem a exposição da vida e da saúde da pessoa, o sujeito passivo é qualquer pessoa, maior ou menor de idade, mas que em virtude da circunstância, seja de saúde,
ou genéticas, enfim, ou da situação, de circunstância, esteja sob a guarda, sobre o cuidado de outra pessoa, e essa pessoa naturalmente se revela incapaz de cuidar e abandona. Veja bem, não é a distração, não é uma lesão culposa de alguém com dever de cuidado, é basicamente abandonar. A pessoa ter responsabilidade, ela simplesmente fugir dessa responsabilidade. O abandono, ele pode ser temporário ou ele pode ser definitivo. Não importa o lapso de tempo. O que importa é que em algum período de tempo, se ficar provado que a pessoa que deveria estar sob tutela, sob cuidado, foi exposta a perigo, foi exposta a algo que colocasse sua saúde ou sua vida em perigo, naturalmente você tem o delito, no caso, consumado. E naturalmente você tem como consumação o efetivo abandono. A tentativa é a tentativa de abandono, a pessoa começar a se evadir, deixar até um bilhete, alguma coisa assim, que falou que foi para algum lugar, e por circunstâncias ali à sua vontade ela voltar, retornar. Então aí você teria no caso a tentativa. A previsão também, no caso do artigo 133, no caso do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, existem formas qualificadas, né? A primeira é se o abandono gerar uma lesão corporal de natureza grave, e no segundo parágrafo, claro, a hipótese de morte, de que a pessoa que foi abandonada à própria sorte, naturalmente veio a falecer. Lembrando que a intenção, o ânimos aqui não é matar. Se a pessoa estiver abandonando a intenção de matar a outra pessoa, então naturalmente nós não temos o crime de abandono, nós temos o crime configurado, né, tipificado, o delito de homicídio, certo? O parágrafo 3º, ele traz apenas o aumento de pena em virtude do abandono ter sido praticado por cônjuge, ascendente, descendente ou vítima, no caso maior de 60 anos. A pessoa precisa de cuidados, o outro que deveria prestar-lhe cuidados de forma moral, legal, né, por imposição até mesmo legal, mas não o faz e abandona deliberadamente. Claro, ele vai ter aí o aumento de pena quando praticado por maior de 60 anos, na condição de tutor ou curador, no caso do sujeito ativo, irmão, o cônjuge ou ascendente ou descendente. Tudo bem? E aí, naturalmente, essas as considerações. E junto dele vem o artigo 134, que é a exposição ou abandono de recém-nascido. É um crime velho, é um crime envelhecido pelo Código Penal, no caso, porque antes havia a justificativa para ocultar a própria desonra, no caso do abandono, mas ainda assim o abandono do recém-nascido ou a exposição do recém-nascido, claro, ainda dá um crime punido de 6 meses a 2 anos. Se há uma lesão corporal, no parágrafo 1º, claro, a detenção é de 1 a 3 anos. E se resulta a morte, você tem quase batendo na pena mínima do homicídio simples 6 anos, de 2 a 6 anos, no caso do artigo 134. Então essas são as considerações desses delitos também. Há um questionário ali para vocês debaterem, pesquisarem na bibliografia, nos códigos penais comentados. Prefiro sempre os códigos comentados. Pra gente na live de quinta-feira, pro pessoal do noturno, e de sexta-feira, pro pessoal do diurno, a gente poder trocar uma ideia a respeito disso, tá bom? Então até lá. Até mais, pessoal.